Romanos capítulo 3, versículo 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Todos. Quanto aos filhos de Israel, percebe-se que depois da divisão do reino, 10 tribos se desviaram dos caminhos do Senhor. E daí para frente, não se viu mais os hebreus seguirem como deveriam os caminhos do Senhor. Deus levantou, portanto, muitos profetas, os seus servos, para alertar aos judeus sobre a rebelião deles, mas nem por isso se consertaram dos seus maus caminhos. Por fim, o Deus de amor, misericórdia e compaixão enviou seu Filho Jesus. Mas diz o Evangelho que eles, os judeus, rejeitaram o seu Messias, que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Todos se extraviaram. Este verbo nos fala de forma como os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó deram as costas para o seu Deus, não cumprindo a aliança feita por meio da legislação de Moisés. O sentimento de rebeldia tomou conta dos filhos de Israel, de tal maneira que, mesmo sabendo que estavam errados, sempre o mantiveram nos caminhos da desobediência. Por isso que se tornaram escravos de outras nações através dos cativeiros. Todos se extraviaram e juntamente. Ora, se com o povo da aliança, os filhos de Israel, aconteceu o estado de apostasia, imagine com as demais nações do mundo. O que sempre prevaleceu foi a alienação completa e absoluta, porque os gentios se deixaram dominar pela incredulidade, de forma que tanto os judeus quanto os pagãos, já para o final da velha dispensação, se encontravam merecedores do severo julgamento do Deus de justiça, o juiz dos vivos e dos mortos. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Antes da vinda do Messias de Deus, Jesus de Nazaré, o Emanuel de Deus, os seres humanos, de um modo geral, não prestavam para nada, senão para a destruição e condenação. No entanto, como Deus não muda, Ele é imutável, e a verdade diz que Ele é bondade, misericórdia e pura graça. Então o Senhor foi compassivo com Israel e com todas as nações do mundo, quando resolveu manifestar sua compaixão
por meio do seu Filho Jesus Cristo, quando Deus nos deu o seu unigênito Filho para nos salvar e nos redimir. Portanto, Jesus é a manifestação da graça de Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça. Assim como no evento da queda da raça humana, ainda lá no Jardim do Éden, houve a interferência direta do maligno, do diabo, na desobediência de Adão e Eva. Assim também, durante séculos, antes da implantação da nova aliança de Deus com a humanidade, o inimigo passou a dominar a vida dos judeus e principalmente dos pagãos. E hoje não é diferente. Todos aqueles que não vivem para Deus e com Cristo Jesus vivem sendo influenciados pelo diabo com os seus demônios. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. De acordo com a velha dispensação, para os filhos de Israel, fazer o bem era cumprir fielmente todos os mandamentos e estatutos da legislação de Moisés. Já de acordo com o Evangelho das Boas Novas da graça de Deus, fazer o bem é viver de acordo com a nova dispensação da graça de Deus. Assim sendo, a grande maioria dos judeus e gentios vivem mais para o mal do que para o bem, do que para os planos de Deus, que neste caso representa o bem maior. Finalmente, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. O pensamento de Paulo volta para o Salmo 14, versículo 2 e 3, onde está escrito o seguinte: O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Durante o período do silêncio profético de Deus, se o Senhor quisesse, o veredito contra a humanidade seria de destruição total e absoluto. E esse veredito, ele continua nos dias de hoje quanto a todos aqueles que rejeitaram e que ainda rejeitam e que ainda hão de rejeitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Mediante a palavra do Evangelho, esta mensagem que é verdadeira, o que Deus espera de todos os seres humanos é um verdadeiro arrependimento de pecados e o homem passar a viver pela fé
em Cristo Jesus, nosso Salvador. Compartilhe este áudio. Vamos juntos semear o poderoso Evangelho do Senhor Jesus. Este é o nosso comentário que você pode ler no nosso blog Comentário Expositivo do Novo Testamento.